Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com a série Biofotogrametria aplicada aos desvios posturais. Lembrando que essa série é em parceria com o Laboratório de Desempenho Humano da Universidade Regional de Blumenau. Lembro também que hoje nós estamos exatamente na metade dessa série, nós estamos com o programa número 15, são portanto 30 programas, 30 videoaulas e hoje nós estamos na videoaula número 15, então estamos na metade aí dessa série. Quero agradecer aos seguidores do Treino em Foco que têm nos acompanhado, dado sugestões, elogios, sempre são muito bem-vindas e também contribuíram na divulgação do nosso trabalho, então a gente agradece sempre. Hoje nós vamos abordar a questão dos ombros. Na aula passada, na videoaula passada, nós concluímos a análise de coluna vertebral, tivemos ali em torno de 4 a 5 aulas sobre coluna vertebral, e hoje nós vamos começar a analisar posicionamentos equivocados, desvios posturais de ombros e posicionamentos equivocados dos ombros. E hoje, particularmente, vamos analisar os ombros elevados. Vamos analisar como a biofotogrametria quantifica, nos esclarece, nos traz o diagnóstico de ombros elevados. Então, logo após a vinheta, vamos à discussão a respeito. Bom pessoal, ombros elevados nós já podemos ver nessa imagem aqui que eu dei uma formatada como introdução, ombros ditos normais e ombros ditos elevados. Nós percebemos claramente que nos ombros ditos normais, vejam bem que tem uma diferença de posicionamento em relação à região cervical. Nós temos um determinado posicionamento dos ombros. Percebam que em ombros elevados nós temos a região novamente cervical e temos um posicionamento horizontal agora dos ombros mais próximo a essa região cervical. Então nós usamos como critério avaliativo, e nessa imagem fica um pouco mais fácil perceber, a região de C7, ou seja, a sétima vértebra cervical e a borda lateral do acrômio da escápula. Então nós usamos essas duas referências anatômicas ósseas para fazer a análise de ombros elevados ou até mesmo deprimidos, que é o assunto da próxima videoaula futura, posterior a esta. Então, lembrando que esse tipo de análise, esse tipo de desvio postural, ele é um pouco difícil de ser visualizado ou às vezes até determinado pelo procedimento de cimetrografia. Nós temos um vídeo gravado sobre cimetrografia, vocês encontrarão aqui com o código de antropometria número 6, hashtag 6, ou procurando nosso site ou procurando diretamente na internet. Nós temos uma videoaula de mais de 30 minutos apresentando vários procedimentos cimetrográficos para avaliação postural. Mas esse desvio em particular ele é um pouco mais difícil de ser quantificado, escalonado do ponto de vista da avaliação cimetrográfica. Do ponto de vista da avaliação biofotogramétrica, isso já se torna bem mais fácil. Por quê? Como eu disse antes, nós usamos C7, a sétima vértebra cervical, a última vértebra da lordose cervical, e esse ponto nós palpamos, através da anatomia palpatória nós identificamos esse ponto e demarcamos esse ponto com uma esfera de demarcação, como pode ser visto aqui na imagem, exatamente sobre o processo espinhoso de C7, que normalmente é o mais saliente dos processos espinhosos dessa região cérvico-torácica. Então foi feito nesta imagem da esquerda, nesse rapaz, e também foi feito nessa moça na imagem à direita. A sétima vértebra cervical foi identificada por anatomia palpatória e foi demarcada com a esfera de demarcação exatamente sobre o processo espinhoso dessa vértebra, C7. Outro ponto de conexão, outro ponto de demarcação através da anatomia palpatória e demarcação com as esferas dermatográficas de demarcação é a borda lateral do acrômio. Então isso aqui também é determinado, esse ponto anatômico ósseo, também é determinado pela anatomia palpatória. Uma vez determinado e identificado, ele é demarcado com a esfera. Então nos dois sujeitos foi feito isso. Através de um software de avaliação postural específico, foi traçada uma linha conectando C7 à borda lateral do acrômio, como nós podemos perceber aqui. Esta linha formou, então, portanto, nos dois casos, da direita e da esquerda, no homem e na mulher, um segmento de reta. Este segmento de reta, conectando essas duas referências, angula-se com uma linha horizontal, que é o que nós podemos perceber aqui. Aqui também temos uma linha horizontal, que eu não estou aqui com o mouse conseguindo fazer perfeita,
mas angula-se com essa linha horizontal. E esse ângulo que é de interesse de análise. Esse ângulo, percebam que no indivíduo da esquerda, ele formou um ângulo com horizontal, esse segmento de reta, de 18,6 graus, e no indivíduo, na moça da direita, um ângulo de 12,7 graus. O que nós podemos identificar aqui? Através de referências, ou uma janela de referência do que seria variações angulares normais, isso eu vou passar para vocês nos últimos vídeos dessa série, as referências. Dentro dessas referências, nós podemos trabalhar dentro da janela de normalidade e identificar que esse valor de 18,6 graus representa para esse ângulo um ângulo de normalidade em relação aos ombros, em relação a um posicionamento, a um ponto específico da coluna vertebral. Esse ponto específico da coluna vertebral é C7. Nos dois casos, percebam que C7 é o ponto de referência para posicionarmos os ombros. Se nós pegarmos a distância em relação a esse ponto, percebam que nesse indivíduo a distância dos acrômios em relação a essa linha projetada de C7 ela é maior do que o indivíduo da direita. Só que nós não fazemos por distâncias, porque o tamanho dos indivíduos poderia alterar de forma expressiva essa interpretação. Por exemplo, comparando indivíduos baixos de 1,50 m com indivíduos altos de 2 metros de altura, essas distâncias podem mudar de forma significativa e ambos os indivíduos apresentarem ombros elevados ou ombros normalizados ou ombros deprimidos. Então se trabalha com biofotogrametria através de ângulos, porque independentemente do tamanho desse indivíduo, da sua estatura, 2 metros ou 1,50 m, esses ângulos não sofrerão influência expressiva do tamanho, já que são ângulos relativos a posicionamentos ósseos e referências ósseas corporais, e não ao tamanho do indivíduo, como distância pode dar uma falsa interpretação nesse sentido. Mas percebam que ângulos menores, portanto, representarão sempre ombros cada vez mais elevados. Quanto menor for o valor encontrado, mais elevado será esse ombro em relação a janelas angulares de normalidade de posicionamento do ombro. Aqui tem outra imagem que apresenta justamente isso. Nós temos ombro normal aqui nessa moça da direita. Nós temos 17,13, se encontra dentro de uma janela de normalidade muito próxima ao valor que eu já havia mostrado para esse rapaz, para esse indivíduo. Então, prosseguindo agora da direita para a esquerda, nós conseguimos identificar que os ombros dessa imagem central, desse sujeito central, já apresentam um grau de elevação dos ombros leve, devido ao ângulo de 15 graus, mas menor que 17,13, em 2,3 graus, em relação a um indivíduo normalizado. E apresentamos ainda um outro sujeito, uma outra mulher que apresenta 14,7, ou seja, o fator de elevação dos ombros aqui é crescente da direita para a esquerda nessas imagens que nós podemos observar. Percebam bem que aqui foi 14,7 e já apresenta uma condicionante em relação à linha horizontal, a linha de C7, já apresenta uma relação de ombros elevados, mas comparando com essa imagem, percebam bem que no aspecto visual nós já conseguimos verificar isso em relação a essa imagem, e pelo valor angular confirmamos essa interpretação, que esse ombro é mais elevado ainda do que os demais observados aqui. Então, mais uma vez, como já falei em programas anteriores, a biofotogrametria ela é totalmente capaz de nos expressar quantificações da acentuação do agravamento de um determinado desvio postural, já que se trata de uma avaliação objetiva e quantitativa através de ângulos, obviamente como nós estamos vendo aqui. Então percebam bem que essa modificação angular para menos, 17,3 normal, 15 já em elevação de ombros, 14,7 e 12,7, nós temos um agravamento da situação de ombros elevados. Várias hipóteses podem ser criadas para tentar explicar esse posicionamento. Pode ser uma questão estrutural óssea, como pode ser uma questão muscular de encurtamentos expressivos da região de trapézio, elevador da escápula, que estejam mantendo essas escápulas mais elevadas e por isso o acrômio também das escápulas mais elevadas. Então, quer dizer, uma análise do ponto de vista cinesiológico postural deve ser feita para identificar melhor essas questões posturais. De qualquer forma, o objetivo nosso nessa série
é demonstrar como a biofotogrametria passa a ser uma ferramenta importante para o educador físico, uma ferramenta interessantíssima ao educador físico para quantificar possíveis desvios posturais ou realmente diagnosticar desvios posturais e, a partir do diagnóstico desses desvios posturais, poder produzir treinamentos para tratar o desvio, tentar minimizar o desvio, corrigir o desvio ou evitar, numa pior das hipóteses, que esse desvio venha evoluir caso seja impossível um retrocesso do desvio. Mas de qualquer forma, como nós quantificamos essas variáveis de ombros, em ombros elevados e normais, nós temos condições completas de monitorarmos o indivíduo através de um tempo, aplicando sobre esse indivíduo, por exemplo, uma RPG, por exemplo, um Pilates, por exemplo, trabalhos de flexionamento, por exemplo, TRP, tentando buscar fortalecimentos e flexionamentos diante de assimetrias que foram produzidas e que essas assimetrias levaram então a esses desvios posturais. Por exemplo, isso é uma hipótese e uma situação de aplicação da biofotogrametria como ferramenta de diagnóstico postural. Nós temos vários vídeos do Treino em Foco tratando sobre isso. Um vídeo sobre correção da assimetria de trapézio pode ser completamente aplicado a essa condicionante que nós estamos vendo hoje, principalmente trapézio nos seus feixes ascendentes ou feixes inferiores. Seria importante um fortalecimento dessa região e um flexionamento da região superior para a questão dos ombros elevados. Não é o caso aqui o tratamento, não venhamos aqui discutir isso, mas também temos outro vídeo gravado para o fortalecimento de trapézio inferior. No análise de exercício número 55, vocês encontrarão essa informação, e essa informação também vai correlacionada à informação que eu passei agora, ela vai contribuir sobremaneira para a melhoria da interpretação da condição muscular envolvida no desvio de ombros elevados. Também alongamentos para a região de trapézio e romboide, dependendo da situação do posicionamento, é necessário, principalmente para o trapézio região superior. O trapézio nessa região descendente, ou trapézio descendente, pode ocorrer encurtamentos que levem a essa elevação de ombro, então também é um processo importante que no Treino em Foco, na série Flexibilidade, número 14, nós dissertamos sobre isso, apresentamos aí alguns exercícios de alongamento, flexionamento para essa região, algumas técnicas de exercício. Cabe a vocês buscar essa informação no nosso site e vocês vão identificar. Por hora eu convido vocês então, a quem não conhece, conhecer a Escola Treino em Foco. Na Escola Treino em Foco nós temos vários cursos online que já produzimos e estão disponíveis para aquisição. Em particular, chamo a atenção do curso de desvios posturais, que é um curso que tem total correlação com a informação que eu passei hoje, porque nós aplicamos a biofotogrametria como um procedimento de avaliação postural e também apresentamos exercícios de correção postural. Até inclusive o capítulo 4 é um dos capítulos mais longos desse curso, já que ele trata de vários exercícios demonstrados na prática que podem contribuir para a modificação positiva de um determinado desvio postural. Também apresentamos aí uma proposta de periodização dos exercícios, tanto de flexionamento e alongamento, quanto de fortalecimento muscular. Correlato também, poderíamos dizer, o curso de Cinesiologia Humana Básica, que devido ao seu conteúdo programático, uma abordagem forte sobre a musculatura e as funções musculares, trará com certeza contribuições significativas para a análise postural. Então chamo a atenção que esses dois cursos seriam, a princípio, dois cursos importantes. O curso de anatomia palpatória também teria correlação importante com a informação que nós estamos passando, contribuiria também. Além, talvez, aí, o curso de biomecânica. Então cabe a vocês conhecer a Escola Treino em Foco, passear, nos visitar lá na Escola Treino em Foco, conhecer um pouco melhor os cursos que estão lá disponíveis à aquisição, tá ok? Por hoje, ficamos então com a informação do diagnóstico biofotogramétrico de ombros elevados. Semana que vem, no próximo programa, nós vamos analisar o inverso desse desvio postural, que são ombros deprimidos, e como a biofotogrametria particularmente consegue quantificar esses dados e nos trazer uma informação extremamente importante do ponto de vista de saúde postural dos nossos clientes, dos nossos alunos, dos nossos atletas, dos praticantes de exercício físico no modo geral. Tá ok, pessoal? Então por hoje eu me despeço, um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência, espero você semana que vem, uma ótima semana a todos, grande abraço,
Até lá. E de extrema importância, eu diria, para as áreas de saúde, particularmente fisioterapeuta e o educador físico. Aqui, de novo, mais algumas imagens de alguns trabalhos que eu publiquei, onde nós fazíamos alguns alinhamentos corporais e nivelamentos corporais sendo analisados, até para identificarmos potenciais assimetrias corporais.